Olá, alunos do 9º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, que estejam estudando, entendendo a matéria. Se tiverem alguma dúvida, é só colocar lá na plataforma que a gente procura ajudar vocês da melhor forma possível. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar... Lembra que na aula passada eu dividi o capítulo, tá? Mas continuamos na unidade 3, nós iremos falar do clima e vegetação, tá? Esse conteúdo está na página 94 a 97. Então, vamos relembrar um pouquinho. Falávamos sobre os aspectos naturais, né? A diversidade que tem de aspectos naturais na Europa, tá? Então, ele é bem diverso. Além disso, falávamos sobre o relevo, né? Os planícies, os planaltos, que são predominantes na Europa. E também falávamos da hidrografia, né? Os rios que acabam sendo de grande importância turística, industrial, né? Ao menos também o transporte, tá? Então, tudo isso nós falamos na aula passada. E hoje nós iremos falar do clima e a vegetação da Europa. Então, os fatores que acabam influenciando o clima, né? É a latitude, né? Que é o posicionamento, né? De onde tiver, né? A montanha, né? Então, você tem uma alta latitude, tá? O relevo, né? Então, as formas de relevo também influenciam a massa de ar também, né? De acordo com a massa de ar quente ou se for uma massa de ar frio também tem influência. A questão da maritimidade, né, que acaba sendo esse fator da corrente, né, marítima, que elas acabam tendo essa influência na movimentação de ar quente, ar frio. A questão da continentalidade, que fica próximo ao oceano, e a questão das correntes marítimas, que acaba pegando lá os golfos, né? Principalmente o Golfo Pérsico, tá? E aí a gente fala, assim, do clima da Europa. Além disso, outra coisa que acaba influenciando é essa porção ocidental da Europa. Ele tem a influência das correntes marítimas, tá? Que acaba influenciando total a questão do clima. E essas correntes marítimas, elas acabam tendo uma amenização da temperatura, tá? Então, a temperatura fica mais amena nesses lugares. E também a questão do relevo, como eu falei para vocês, elas acabam interferindo na movimentação de ar, né? Lembra que eu falei que tem partes da planície que acaba influenciando, né, no clima, né? Ou seja, acaba sendo uma parede que impede a massa de ar quente se choque com a massa de ar frio, né? Então, acaba amenizando a temperatura. Eu falava isso na aula passada. E quando elas estão mais próximas do oceano, que é a questão da influência da maritimidade, ela acaba tendo um clima diferenciado. Quando ela estiver mais distante, que é a parte da continentalidade, ela também acaba sendo bem diferenciada, tá? E aí, na maritimidade, você pode observar que acaba tendo um inverno muito menos rigoroso. E na continentalidade, o inverno acaba sendo bem mais rigoroso. E aí nós começaremos a falar do clima. O clima polar, ele está concentrado na área da parte norte, tá? Do Círculo Polar Ártico. Então, a gente pode reparar aqui na imagem, né, que é um clima bem frio, como o nome já diz. As temperaturas acabam sendo abaixo de zero o ano todo, tá? E outro tipo de clima é o clima frio. O clima frio, ele pega a parte norte da Europa. Os verões são bem curtos, num curto período de tempo, que você tem aquele clima um pouquinho mais quente, tá? E o inverno, ele acaba sendo muito mais longo e bem rigoroso, conforme a imagem aqui que nós estamos observando.
Existe muito nesse clima a precipitação de neve, tá? Então existem partes onde acaba nevando com grande facilidade, né? Com grande frequência nessa região desse clima frio. Outro clima também é o clima temperado. Ele está mais para a parte central do continente. Também está mais próximo do Oceano Atlântico. E você acaba tendo os verões bem mais suaves e o inverno um pouco rigoroso. A continentalidade, tá? Você tem as estações que são marcadas por essa demanda aí do clima. E a elevação também das altitudes térmicas. Além disso, nós temos o clima semiárido. Ele pega a parte sudeste do continente, onde chove pouco, tá? E os verões são bem quentes e o inverno bem rigoroso. Nós temos também o clima mediterrâneo, que pega a parte sul. Tem a influência da massa de ar quente, que é vinda do norte da África, tá? Então, os verões são quentes e secos. E os invernos são chuvosos com temperaturas amenas. E o clima frio de montanha, tá? Que é aquele a gente já deve ter ouvido falar muito, né? A galera lá que pega a van que fala assim, opa, clima frio de montanha, né? Então, o clima frio de montanha, pra gente ter uma ideia, ele pega nas cadeias montanhosas, tá? E tem baixa temperatura o ano todo, tá? Então, por isso que a galera lá da van fala, né? Clima de montanha, porque é um clima frio, tá? O ano todo acaba tendo essa baixa temperatura, porque você tem uma elevação da altitude. Por você ter uma altitude bem elevada, esse clima acaba sendo bem frio, bem rigoroso. Outra coisa que nós iremos conversar é a respeito da vegetação. A vegetação, ela é bem diversificada, tá? Devido ao tipo de clima, tá? Então, ela tem a influência, o clima acaba influenciando na vegetação. Nós temos a floresta temperada, floresta boreal ou taiga, tundra, estepes, vegetação mediterrânea e a vegetação de montanha. Na floresta temperada, acaba predominando a parte do continente europeu, tá? Então, grande parte do continente europeu é predominada por essa vegetação. Ela acaba tendo uma ligação com o clima temperado. E as árvores são de grande porte, como o carvalho, a cerejeira, o pinheiro, o cedro, a nogueira, tá? E além disso, ela foi muito devastada pela agricultura, também por partes das indústrias e também pela ocupação urbana, tá? Então, hoje em dia, se a gente pegar a parte da floresta temperada, ela tá bem devastada. Outro tipo de floresta também, de vegetação, é a floresta boreal ou taiga. Ela tem uma elevação das latitudes, que é próximo ao Polo Norte. O clima é bem frio, o solo é fino e pobre, tá? É uma vegetação muito ruim para plantio. Possui uma vegetação homogênea, ou seja, você tem vegetais que foram adaptados de acordo com a rigorosidade da condição climática. Então, eles acabaram se adaptando, tá? E a taiga, ela acaba sendo uma das maiores fontes de madeira e celulose do mundo, tá, gente? A tundra. A tundra, ela tem latitudes muito elevadas, ela pega a parte norte do Círculo Polar Ártico e ela acaba se desenvolvendo no verão. Por quê? Quando ocorre o verão, ocorre o degelo do solo. O solo, que é todo coberto de gelo, ele acaba secando. E isso faz com que essa vegetação acabe se produzindo. É uma vegetação bem rasteira, com líquens, musgos, ervas e arbustos baixos. As vegetações de estepes. Estepes, ela tem uma transição entre a floresta temperada e o deserto asiático. É uma região de planície, tá? Acaba tendo altitudes térmicas, uma amplitude bem elevada.
A limitação e a distribuição ao longo do ano acaba tendo uma baixa umidade e ela também é baixa, tá? É uma vegetação de graminha, né? Bem predominante, bem baixinha, e o solo é muito fértil nessa região. Outra vegetação é a vegetação mediterrânea, que ela pega o clima mediterrâneo, que já estudamos, que vai pegar a parte de Portugal até a Grécia. Os arbustos são bem altos e fechados, que a gente denomina como maquis. E os arbustos mais baixos e abertos, como garrigues. Essa vegetação, ela acabou sendo muito devastada devido ao quê? Ao cultivo de uva, de oliveira, criação de gado, tá? Então, além da ocupação urbana. Então, eles devastaram bastante essa vegetação. E outra vegetação é a vegetação de montanha. Como o nome já diz, né? A cadeia, ela pega a parte da cadeia montanhosa da Europa. Ela vai variar de acordo com a altitude. O topo, geralmente, é a parte mais com temperatura mais baixa, onde você tem líquens e musgos. E a outra parte abaixo do topo, a gente denomina como a parte onde você tem aqui, ó, as gramíneas, né? Essa parte mais abaixo do topo são as gramíneas, tá? E a parte abaixo da montanha, né, que é essa parte aqui de baixo, a gente diz que é onde você tem uma temperatura mais amena e é onde você tem essas florestas coníferas. Deixo para vocês as atividades do livro, tá? Façam, por favor. É página 98, 99, 100, 101, 102 e 103. Faça os exercícios, em caso de dúvida, é só perguntar. Boa semana e até a próxima!